Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui novamente para trazer uma mensagem muito abençoada para vocês. Desta vez estou ao vivo e eu quero muito contar com a sua participação, que você possa deixar aqui o seu comentário. No final, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, mas também eu quero trazer um ensinamento valioso da palavra de Deus. Amém? Eu vou esperar só mais alguns segundinhos aqui, tem mais pessoas entrando na sala. E já deixa aí no comentário de onde você é, qual região você é. Eu quero muito te conhecer. Eu sei que tem pessoas também fora do Brasil que têm me acompanhado. Eu fico tão feliz, irmãos, de saber que Deus abriu essa porta aqui. Você que acompanha a oração da manhã, a oração da noite, você sabe o quanto é importante esse momento. Quando você começa o seu dia em oração e você termina o seu dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Temos visto aqui, eu estou vendo comentários. Irmã Rosa, pastor, gosto muito do seu canal, eu me sinto muito edificada. A Juliana, do Sergipe, pastor, eu acompanho seus vídeos junto com a minha filhinha e Deus tem feito maravilhas. Oh, meus irmãos, olha, Deus é tremendo, né? Deixa eu ver aqui. Rômulo da Silva, meu irmão, glória a Deus, muito obrigado pelo agradecimento aí. Deus tem feito grandes coisas. Olha, não deixe, irmãos, de abrir o seu coração, porque Deus pode fazer coisas grandes, Ele pode mudar a sua vida aqui nesse vídeo de hoje, tá bom? Eu vou te mostrar que ser cheio do Espírito Santo é mais fácil do que você pensa, ao mesmo tempo é difícil, porque você tem que dar o seu controle, o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, lá em Gálatas capítulo 5, que é quando Paulo fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, ali ele diz assim, não adianta apenas termos o Espírito Santo, nós devemos andar sendo guiados pelo Espírito. Então, você tem que crucificar a sua carne, você tem que abrir mão do pecado, mas eu vou te mostrar aqui que não é só isso. Eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim, se eu me isolar desse mundo, aí eu vou ser santo, aí Deus vai trabalhar na minha vida. Irmãos, se fosse assim, todo mundo ia ser monge, não é assim? A gente ia morar no alto das montanhas, a gente ia ficar ali isolado de todo mundo. Irmãos, não é isso que Deus pede de nós. Inclusive, lá em João capítulo 17, quando Jesus fez a oração sacerdotal, ou seja, a oração por todos nós, até mesmo aqueles que um dia creriam nele, que sou eu, que é você, Jesus ele orou ao Pai dizendo assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos sair do mundo. Deus não quer que a gente se isole assim, que não tenha contato mais com seus amigos do passado. É claro que tem pessoas que não dá para conviver mais, irmãos. Mas, deixa eu te falar uma coisa, você não pode ser aquele crente bitolado que não conversa com ninguém, que não sabe ter um bom diálogo com as pessoas. Sabe, você já trata o ímpio, aquela pessoa que não é de Jesus, como uma pessoa perdida. E a gente não pode agir assim, irmãos, porque quando Jesus ele viu Zaqueu lá em cima da árvore, ele falou, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Naquela hora, irmãos, a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali, elas começaram a criticar, começaram a dizer entre elas, né? Nossa, mas Jesus vai jantar na casa de um pecador como aquele homem. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque senão a gente se torna orgulhoso demais, a gente se torna orgulhosos mesmo, né? Soberbos. E a gente acha que só a gente é salvo. Irmãos, olha, nós vamos ter muita surpresa lá no céu, não é verdade? Aqui, tem muitas pessoas dizendo, pastor, realmente, pastor, hoje o crente muitas vezes é chato. Olha aqui, pastor, realmente... Infelizmente, irmãos, é verdade, a irmã falou que infelizmente até na liderança a gente tem visto cada coisa. É isso mesmo, irmã. A gente não pode aceitar, irmãos, precisamos ser obedientes e principalmente começando a servir as pessoas. Porque Jesus, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, uma bacia e ele lavou os pés dos discípulos. Ele falou, olha, estou fazendo isso para dar o exemplo, porque vocês vão ter que servir os outros, vocês vão ter que não esperar nada em troca, mas vocês têm que dar o melhor de vocês para as pessoas, para ajudar no crescimento das pessoas. O apóstolo Paulo falou também, irmãos, vamos suportar uns aos outros em amor. Suportar, irmãos, não é assim, não é eu vou suportar o fulano, eu vou ter que suportar, né, fazer o quê?
Não, irmãos, Paulo diz o seguinte: vamos dar o suporte para as pessoas, vamos socorrer os necessitados. E hoje, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu fico tão triste quando eu vejo pessoas perdendo tempo, sabe, sem socorrer os necessitados, as pessoas que estão famintas por uma palavra, e aí ficam perdendo tempo em debates teológicos, perdendo tempo discutindo coisas que a Bíblia chama de discussões tolas, discussões vãs, porque não serve para nada aquilo, não vai mudar a vida de ninguém. Então, já tem bastante gente na sala. Eu quero começar aqui hoje lendo um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 7, que diz assim, ó: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Guarde isso aí. Poder, amor e de equilíbrio. Olha que interessante, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Você crê nisso, que você já tem o Espírito Santo? Se você fez a sua oração, abrindo o seu coração para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados de verdade, aí então o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você. E a partir de agora você não é qualquer um mais. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Sabe quando a pessoa coloca lá atrás do carro aquele adesivo, né? Propriedade exclusiva de Deus. Aí a pessoa acha que é o carro, né? Nossa, o carro da pessoa é propriedade. Irmãos, propriedade somos nós somos propriedade do Senhor, amém? E aí o que acontece? Quando você entrega a sua vida para Jesus, precisam acontecer essas três coisas. O Espírito Santo, ele vai te dar poder, ele vai te dar amor e ele vai te dar equilíbrio. Eu vou te explicar daqui a pouco aqui alguns exemplos, né, de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e outros exemplos de pessoas, homens e mulheres da Bíblia, viu? Que falharam nessas questões aqui. Irmãos, é impressionante de como as pessoas, elas têm o Espírito Santo, mas elas não têm noção do que o Espírito Santo pode fazer na vida delas. E aqui está dizendo o seguinte: a primeira coisa é que o Espírito Santo ele não vai te fazer uma pessoa covarde. Aqui diz, ó, Deus não nos deu um espírito de covardia. Irmãos, você antes, talvez, né, lá no mundo, você tinha vergonha de assumir as suas coisas, você não ia até o fim, você era aquela pessoa que não falava a verdade, sabe? Você era uma pessoa covarde muitas vezes, porque você pensava só em si mesmo, você não pensava no próximo. E muitas vezes você tentou mostrar para os outros que você tinha uma imagem de bonzinho, uma imagem de pessoa correta, sendo que você sabia que não era. Então, aqui está dizendo, olha, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter essas três coisas, não tem como fugir delas. Eu sei que quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito, a gente assimila com oração em línguas, não é assim? Tem pessoas que têm muitos dons e Deus derrama mesmo dons sobre as pessoas, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas irmãos, tem muitas pessoas que têm dons espirituais e elas não são cheias disso aqui, ó. Elas não têm esses três elementos na sua vida. Ou tem apenas um, ou tem apenas dois. Mas Deus quer que você tenha os três. Porque eu vou te explicar sobre isso. Porque a Bíblia diz assim, ó, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que significa isso aqui, irmãos? É um ato contínuo. Não é uma vez só. Ah, eu já me enchi, eu já estou cheio do Espírito Santo, eu saí dessa vigília, hoje estou pegando fogo. Amém, glória a Deus. Mas e no dia seguinte? E quando você está lá na escola? Quando você está no trabalho? Quando você está no meio, lá na sua casa? Aí entre os seus parentes, como é que você é? Sabe? É isso que vai determinar se você realmente é cheio do Espírito Santo ou não. Tem pessoas que enquanto eu trouxer aqui a mensagem, a pessoa vai dizer, não é, pastor, eu realmente sou cheio, eu estou cheio do Espírito Santo, eu não sabia. E tem pessoas que vão dizer, nossa, eu achava que eu estava cheio e não estou. Irmãos, então essa mensagem aqui ela é muito séria. E eu vou te mostrar aqui então 3 homens, né, que eles falharam em algum ponto disso aqui. No poder, no amor ou no equilíbrio. E eu vou te mostrar o que Deus fez depois que eles falharam, tá bom?
Antes disso, eu só quero pedir para você clicar em gostei, isso ajuda muito o YouTube divulgar para mais pessoas. Teve até um dia que uma moça comentou assim: ué, pastor, você fica pedindo like, então você não quer fazer, então você não faz por amor, você não prega o evangelho por amor, você faz pedindo engajamento, querendo crescer nas redes sociais. E, irmãos, sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que têm relevância, não só aqui no YouTube, mas em outros lugares, nas outras redes, e essas pessoas não acrescentam em nada na vida dos outros, só trazem conteúdo fútil, não é assim? Só conteúdo bobo, de besteira, de piada, e essas pessoas têm muita relevância. Não seria a hora de canais que pregam a palavra, eles terem um maior engajamento? Então, quando você clica em gostei, o YouTube vai enviando para mais pessoas, entendeu? Então, eu vou te mostrar aqui agora esses 3 homens, né? E no final, Deus acabou cumprindo o propósito que ele tinha na vida deles. E por que eu vou te trazer esses 3 exemplos de homens que falharam? Para que você não caia no mesmo erro deles, certo? A decisão mais inteligente que você pode tomar é você aprender com o erro dos outros, certo? Você não precisa cair nos erros seus, você pode aprender com as outras pessoas. E aqui, ó, a irmã está dizendo assim: pastor, realmente tem muitas pessoas que ficam dando mais like e curtida para coisas que não agregam em nada. Olha lá. É verdade, irmãos. É isso aí. Então, nós precisamos apoiar canais cristãos, canais que realmente pregam a palavra, tá bom? Não é porque uma pessoa é pastor, não é porque uma pessoa é bispo, não é porque alguém usa a Bíblia que ela realmente está trazendo um conteúdo edificante. Tome cuidado com todo tipo de ensinamento falso, tá bom? Vamos lá, irmãos. A primeira pessoa que eu vejo que falhou, e ela falou no poder. Vamos seguir essa ordem, né? Poder, amor e equilíbrio. A primeira pessoa que falhou no poder foi Sansão. Eu sei que você já conhece a história dele. Sansão tinha uma força física muito grande, né? Era um homem poderoso. A Bíblia diz que ele carregou um portão enorme nas costas e jogou nos inimigos. Ele amarrou, irmãos, o rabo das raposas, de muitas e muitas, e foi jogando nos inimigos com fogo. Era um cara assim, todo mundo tremia de medo. Por quê? O poder de Deus estava na vida dele. A Bíblia diz que ele não deixou seu cabelo crescer porque ele tinha um voto de nazireu. Não é narizeu não, viu? Uma vez eu fui pregar e eu falei: irmão, Sansão tinha um voto de narizeu. O povo rachou o bico de rir, né? O pessoal começou a rir. Aí que eu fui cair a ficha. Gente, não é narizeu não, é nazireu. Ou seja, era um voto que ele não podia tocar em defunto, ele não podia beber bebida alcoólica, nem se fosse uma tacinha de vinho. Era um homem consagrado totalmente ao Senhor, e ele não podia cortar o cabelo. E o poder de Deus estava ali no cabelo dele, certo? Você já conhece a história dele. Mas esse homem, apesar de ter uma força física muito grande, ele tinha fraqueza com mulher. Pois é, Sansão, ele não podia ver uma mulher e ele acabava sendo seduzido. Ou seja, você não vai ver na Bíblia nenhum versículo sequer, um versículo dizendo assim que Sansão orou, Sansão buscou a Deus. Ele simplesmente, irmãos, deixou a vida levar, deixou a sua carne falar mais alto. Olha, se você na sua caminhada cristã, na caminhada com Deus, se você parar de buscar Deus, você não vai ficar estagnado. Você não vai ficar parado naquele degrau da escada. Não, você vai retroceder. Na vida com Deus, ou você avança ou você retrocede, entendeu? E Sansão, ele não avançou, ele não buscou a Deus. Talvez ele pensasse: eu já sou um homem ungido, Deus já me ungiu poderosamente. Mas, irmãos, o fato dele não buscar o Senhor, o fato dele não ouvir o conselho dos seus pais, porque os pais dele eram homens de Deus e eles falavam de Deus para ele o tempo todo, mas ele não queria ouvir. E ele então acabou se deitando com mulheres de outros povos, que fizeram ele se desviar completamente. E aí teve uma mulher, irmãos, que ele se apaixonou por ela. E eu vou te falar uma coisa, aquilo foi o fundo do poço dele. Olha, tem pessoas que se apaixonam pela pessoa errada e a pessoa, ela cava a própria cova, porque aquela pessoa, ela não ama a Deus, ela não anda nos caminhos do Senhor e ela tem o poder de destruir uma vida, uma casa inteira. A Bíblia diz o seguinte, que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a mulher tola, com as próprias mãos, a derruba. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa, tem para as mulheres aqui principalmente. As mulheres hoje, elas vêm buscando o empoderamento, não é assim? Elas querem ser empoderadas,
e elas querem ganhar o próprio dinheiro, elas querem correr atrás, elas querem ter uma carreira de sucesso. Só que, irmãos, Deus já deu o poder para as mulheres, entendeu? Elas estão buscando algo que Deus já entregou. A mulher, irmãos, ela pode colocar o cara na fossa, ela pode levar o homem para o buraco, ela pode acabar com não só o marido, mas com os filhos. Uma mulher que não é submissa, por exemplo, porque a Bíblia diz, a mulher deve ser submissa ao marido. E o marido também, não pense que é fácil só não. Não pense que é só a mulher não. O marido deve entregar sua vida pela esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja. Então, é uma via de mão dupla. As duas pessoas têm que fazer a sua parte no casamento para dar certo. E a mulher hoje, muitas vezes, não quer ser submissa, entendeu? Ela não quer respeitar. Lembrando que ser submissa não é ser escrava do marido, tá bom? Então, o que acontece? A mulher, ela quer um poder que Deus já entregou. E o que aconteceu? Ele se envolveu com Dalila. Aqui, deixa eu ver os comentários. Realmente, pastor, as mulheres hoje estão derrubando muitos homens. É claro, irmãos, o homem, deixa eu falar uma coisa aqui. O homem, ele é responsável pelas suas escolhas, ok? Mas, irmãos, uma pessoa pode levar a outra a pecar sim, entendeu? A Bíblia diz o seguinte, que você não deve ser pedra de tropeço para ninguém. O próprio Cristo disse, se você fizer um dos pequeninos dele, e quando ele fala pequeninos, não é só a criancinha, não. São pessoas que realmente são servos do Senhor. Se você fizer um dos pequeninos dele tropeçarem, seria melhor que ele fosse amarrado uma corda no seu pescoço e lançado no fundo do mar. Irmãos, Jesus estava dizendo o seguinte, é muito grave você ser pedra de tropeço na vida dos outros. E realmente tem pessoas que usam roupas decotadas demais, até os homens, roupa muito colada. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser pedra de tropeço, tá bom? E Dalila, então, foi essa mulher. Ela acabou seduzindo Sansão e até chegar um momento em que ele já estava totalmente desviado e ele começou a não vigiar mesmo, né? Até que um dia os filisteus, que eram parceiros ali de Dalila, eles falaram, Dalila, descobre pra gente onde está o segredo de Sansão. Descobre pra gente, a gente quer saber, porque nós queremos derrubar esse homem, tirar esse poder da vida dele. E ela então pediu para Sansão contar onde estava o segredo. E ele acabou revelando que estava no seu cabelo. Até que então ela armou com os filisteus, eles chegaram ali e eles cortaram o cabelo dele e levaram ele preso. Ele ficou escravo nas mãos dos filisteus e Sansão sofreu amargamente. Olha, irmãos, não queiram se desviar dos caminhos de Deus. É triste, é complicado. Eu sei que talvez você está me ouvindo aqui. Se você hoje está afastado dos caminhos do Senhor, deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver, porque depois nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Irmãos, a verdade é que Sansão, ele falhou no poder. Ele não soube usar o poder que Deus lhe deu. Tem pessoas, irmãos, que elas são cheias do Espírito Santo até certo ponto. Elas oram em línguas, elas profetizam, mas elas não conseguem controlar a sua língua. Elas não conseguem lidar com coisas pequenas e elas ficam buscando coisas grandes demais. Então, Deus não vai te entregar algo que Ele sabe que você não quer, que Ele sabe que você não consegue, que você não tem capacidade, tá bom? Olha aqui, irmãos, olha os comentários, quanta gente afastada dos caminhos do Senhor. Nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Irmãos, o que aconteceu? Lembra do que eu falei, que eu vou falar da queda, mas eu vou falar também do que Deus fez depois? Irmãos, a Bíblia diz que Sansão, ele estava ali cego, porque os inimigos cegaram os dois olhos dele. Ele estava ali completamente destruído, derrotado, já não tinha mais o que ser feito, porque agora ele estava cego, no terreno do inimigo. O diabo humilhando ele ao máximo que ele podia. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fez com que a misericórdia dele renovasse olha o que a Bíblia diz. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, alguns detalhes que passam despercebidos. Lá na Bíblia diz assim, que de repente o cabelo de Sansão começou a crescer, mostrando que a misericórdia do Senhor se renovou sobre Sansão. E aí o que aconteceu? Ele fez uma última oração. Ele falou, Senhor, me dê a força para que eu mate todos os meus inimigos. Irmãos, os inimigos estavam celebrando, estavam zombando, rindo da cara de Sansão.
até que ele foi lá onde eles estavam, no templo de um outro Deus, né, que não é o Deus verdadeiro, e ele colocou as mãos entre as colunas daquele templo e derrubou. E a Bíblia diz que ele morreu, é claro, junto ali com os filisteus, mas ele matou mais os inimigos, mais filisteus, naquele momento da sua morte do que em toda a sua vida. Então, irmãos, Deus teve misericórdia. Eu creio que ele foi salvo, mas ele acabou morrendo. Eu não precisava ter partido para aquele ponto, né? É claro que, irmãos, a respeito de salvação, só Deus sabe, né? Não é verdade? A gente não pode julgar ninguém. O fulano foi para o inferno. O fulano foi salvo. A gente sabe pelos frutos. Jesus disse, você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Mas, irmãos, é muito mais fácil a gente falar quem vai para o céu do que quem vai para o inferno. Porque a Bíblia deixa claro, aquele que vai para o céu é quem realmente reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e tem dado os frutos. E tem pessoas que hoje podem estar tomando decisões erradas, mas a Bíblia diz, não julgue, porque Deus é poderoso para sustentar, Deus é poderoso para mudar a vida dessa pessoa. Tem pessoas que estão no processo, entendeu? Então não vamos julgar, ok? Irmãos, esse é o primeiro exemplo, né? Lembra do que eu falei? Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ter a plenitude do Espírito, você tem que ter poder, amor e equilíbrio. E agora vem o segundo ponto, né? A segunda pessoa que falhou, na verdade, falhou no amor. Primeiro, no poder foi Sansão. Segundo, no amor, que foi o profeta Jonas. Eu sei que você também já conhece sobre a história dele, mas a Bíblia diz que Jonas, ele recebeu um chamado de pregar para os ninivitas, para um povo que era muito cruel, um povo muito do mal mesmo, um povo que mandava matar. Inclusive os estudiosos acreditam que o povo de Nínive foi o responsável por matar os pais de Jonas. E é por isso que ele não quis cumprir o chamado de Deus. Irmãos, Jonas, ele pegou um barco na direção contrária. Deixa eu ver aqui os comentários. Eu vou lendo os comentários, irmãos, enquanto eu vou comentando com vocês da palavra. E muita gente falando ainda de Sansão. Realmente, Sansão, irmãos, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Ele era um juiz, ele era um homem que era muito inteligente, mas ao mesmo tempo agiu com burrice, né? Vamos assim dizer, não teve a sabedoria. Porque uma coisa é você ser inteligente, outra coisa é ser sábio. Tem muitas pessoas inteligentes, irmãos, que tomam decisões burras, entendeu? Decisões ignorantes. E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que procurar ser sábio. Tanto é que quando você lê o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, fala justamente sobre isso, sobre o tolo e o sábio. E aí, irmãos, vamos lá. O que acontece, né? Jonas, ele foi na direção oposta. A Bíblia diz que ele entrou no barco, ele foi para a direção de Tarsis. Quando você olha no mapa, é exatamente a direção contrária. E ele então entrou no barco e deitou e dormiu. Eu acredito, irmãos, que foi um sono. Sabe aquele sono que você sabe que está devendo, você está fazendo coisa errada, você fica com o corpo pesado. O próprio Davi disse, quando eu escondi os meus pecados, quando eu ocultei os meus pecados, o meu corpo se envelheceu. Eu senti que os meus ossos estavam envelhecidos, tamanha foi a aflição. E Jonas então acabou dormindo lá embaixo, na parte de baixo do barco. E os homens que estavam lá em cima, eles começaram a perceber que uma tempestade se aproximou. Irmãos, aquela tempestade que veio foi tão forte que eles acharam que o barco ia afundar e eles iam morrer. E eles se desesperaram porque eles pensaram, deve ser a ira de algum Deus. Alguém está fazendo alguma coisa errada aqui. E eles jogaram os dados, né? E a sorte, irmãos, caiu, sabem quem? Caiu em Jonas. Uma coisa eu aprendo, irmãos, o crente, ele não pode se desviar, porque quando ele se desvia, irmãos, quando ele faz coisa errada, parece que tudo de mais errado acontece com o cristão desviado, porque às vezes a moça, o rapaz se deita com alguém, né, comete a fornicação, o pecado antes do casamento, né, o sexo antes do casamento, e aí às vezes na primeira tentativa acaba engravidando, sabe? Às vezes uma pequena coisinha que ele faz e de repente já dá problema. Então, por quê? O inimigo ele fica furioso, o inimigo ele quer destruir mesmo a vida da pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado, certo? E a Bíblia diz então que a sorte caiu sobre Jonas. E quando caiu sobre Jonas, trouxeram ele para cima e eles falaram, olha, infelizmente nós vamos ter que te jogar no mar,
porque do jeito que está essa tempestade, o barco vai afundar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles não tiveram escolha. Inclusive, eles se sentiram péssimos por causa disso. E quando eles jogaram Jonas no mar, Deus teve compaixão dele, Deus teve misericórdia. E Jonas, então, ele foi engolido por um grande peixe. A Bíblia não fala se é baleia ou não, mas eu acredito que seja uma baleia enorme. Inclusive, os cientistas já chegaram à conclusão que as baleias antigamente conseguiam facilmente engolir o ser humano, e até hoje tem algumas espécies que sim. Mas, irmãos, ele foi engolido, ele ficou ali 3 dias e 3 noites. E se você ler o livro de Jonas, você vai ficar maravilhado de ver que ele teve uma experiência terrível. Não pense que foi bonitinho. Sabe quando você olha a história nos livros infantis, eles mostram lá a baleia, o Jonas lá dentro, quentinho, né, gostoso? Irmãos, não foi nada disso. Eu não sei se você já viu um filme, chama No Coração do Mar. No Coração do Mar, eu acho que é isso, No Coração do Mar. Que aí, resumindo, tem uma cena lá que o rapaz acaba sendo engolido por um peixe. Eu não sei se ele acaba sendo engolido ou se ele tem que entrar dentro do peixe para pegar alguma coisa. Irmãos, é terrível. E a Bíblia diz, o próprio Jonas disse, né, que ele foi engolido e as algas enrolaram no pescoço dele. E ele até assim teve uma experiência que alguns acreditam que ele chegou até a morrer dentro do peixe e Deus o ressuscitou. Tanto é que Jesus, futuramente, né, quando Jesus veio à Terra, ele falou, olha, para essa geração perversa e incrédula, eu deixo apenas o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, o Filho do Homem, Jesus falando de si mesmo, o Filho do Homem estará no centro da terra 3 dias e 3 noites. Jesus falando entre o processo da morte e ressurreição. E o que acontece, irmãos? Deus cuspiu Jonas de volta lá na praia. E quando ele estava ali na praia, Jonas, ele acabou pregando o evangelho, assim como Deus mandou ele fazer. E quando ele pregou, irmãos, a Bíblia diz que ele pregou e todos se converteram. O rei daquela cidade, da cidade de Nínive, ele decidiu fazer um jejum e ele falou, até os animais eu quero que jejuem comigo, porque tamanho foi o arrependimento. E qual foi a mensagem de Jonas, irmãos? Ele falou, olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida, porque senão Deus vai mandar fogo e Deus vai acabar com vocês. Irmãos, as pessoas talvez ficaram com medo da mensagem, ou talvez ficaram com medo desse rapaz, porque Jonas, imagine o cheiro, ficou dentro do peixe aquele tempo todo. Imagine como que ele estava cheio de sujeira. E não importa, a mensagem foi pregada. E a Bíblia diz que ali as pessoas se arrependeram de verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você acha que Jonas se alegrou com isso? Por que Jonas falhou no amor? Lembra que Sansão falhou no poder? Jonas falhou no amor. Por que ele falhou? Porque ele não se alegrou com a conversão dos ninivitas. Jonas, ele ficou triste. Quando ele descobriu que Deus perdoou aquele povo e que Deus não ia mandar mais juízo, ele ficou triste, ele ficou abalado com aquilo ali. Irmão, sabe por quê? Ele queria que Deus matasse aquele povo. Ele queria que Deus derramasse juízo, castigo, e não foi isso que aconteceu. Então, aqui fica uma lição para nós, irmãos. Não adianta nada a gente ter dons, a gente ter o poder, se a gente não tem o amor. Paulo disse, ainda que a gente falasse a língua dos anjos, ainda que a gente desse o nosso corpo para ser morto, queimado, se a gente não fizesse isso por amor, de nada adiantaria, entendeu? Então, eu quero te perguntar uma coisa, deixa aqui nos comentários, você tem falhado no amor? Será que você tem perdoado? Porque não adianta nada. Jesus disse, se você tiver uma oferta para apresentar, é claro que na época, né, Jesus ainda estava na antiga aliança. A nova aliança só aconteceu a partir da morte de Jesus. Então, quando Jesus estava vivo, ainda estava rigorando ali, em vigor, a lei de Moisés. Ele falou, não adianta você ir oferecer um sacrifício, uma oferta, sendo que você sabe que tem algo contra alguém, sendo que você não perdoou uma pessoa, ou até mesmo a outra pessoa está brava com você. E aí Jesus falou o seguinte, faz o seguinte, não entregue a oferta. Eu prefiro que você não entregue, mas você vai lá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Então, irmãos, isso é muito sério no mundo espiritual. Você tem que perdoar, você tem que liberar o perdão. E aí eu te pergunto, como é que está o amor na sua vida? Olha aqui a quantidade de gente falando, pastor,
realmente é difícil perdoar. Pastor, é muito difícil. Irmãos, então, pastor, olha aqui que a irmã falou. Pastor, mas como perdoar se a pessoa não quer mudar de vida? Irmãos, deixa eu te falar, tem que partir de você. E uma coisa que eu aprendi com Deus, a pessoa mais humilde, ela pede o perdão primeiro. Tem pessoas que ficam esperando a vida inteira. No dia que meu pai me pedir perdão, aí eu perdoo ele. No dia que a minha esposa, meu marido... Irmãos, não. Comece por você. Perdoe você. E aí deixe que a outra pessoa tome a decisão dela ou não. Mas você tem que obedecer a palavra. Amém? E Jonas, então, irmãos, ele falhou nisso, porque ele pregou, mas não tinha amor. Ele não queria realmente que as pessoas mudassem de vida. Então a gente tem que pensar muito nisso, nesse exemplo de Jonas, porque é muito triste uma pessoa que fala de Deus, mas não pratica. E aí, por que Deus, na verdade, Deus reverteu a história, né? Por que Deus demonstrou misericórdia na vida dele? Porque, irmãos, ali aconteceu um grande avivamento, como nunca houve na história, entendeu? Então o poder de Deus, a mão de Deus agiu com graça, mesmo o homem falhando. E é isso que eu vejo, sabe, irmãos? A gente muitas vezes tem mania de julgar as pessoas e a gente fala, mas o fulano errou. Irmãos, quem faz a obra é Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Não fique julgando as pessoas, sabe por quê? No final das contas, eu vou falar uma coisa, ninguém presta. Você concorda comigo? Ninguém presta, irmãos. Quando a gente começa a olhar a humanidade, as falhas, as fraquezas do ser humano e até as nossas falhas, a gente chega à conclusão que ninguém é bom. Só Jesus é bom, amém? Só Jesus, ele não falhou em nenhum desses pontos aqui, ó. Jesus, ele realmente amava e ele se interessava pelas pessoas. Inclusive, Jesus amou os seus inimigos. Jesus manteve Judas, irmãos, até o último momento. Ele não excluiu Judas da Santa Ceia. Pelo contrário, escolheu o pedaço de pão mais importante e entregou para ele. E Jesus, então, ele amou de verdade. A Bíblia diz que ele amou até o fim. E que a gente possa pedir a Deus que nos dê o amor. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que Jonas, ele falhou na questão do amor. E agora vem o terceiro ponto que você não pode falhar também, que é na questão do equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E eu sei que na Bíblia poderia pegar vários exemplos, mas eu gostaria de falar sobre o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? A Bíblia deixa muito claro que ele não teve domínio próprio. Ele não teve domínio das suas emoções, dos seus desejos, dos seus impulsos. Assim como Sansão, por exemplo, Sansão, se ele tivesse controlado as suas fraquezas, já que ele tem uma fraqueza, ele poderia ter colocado diante de Deus, amém? Eu sei que você que está me ouvindo aqui, você também tem as suas fraquezas. Todos nós temos, irmãos, fraquezas na carne, mas com a ajuda de Deus a gente consegue vencer. A Bíblia diz, irmãos, lá em Gênesis capítulo 3, que quando Adão e Eva eles pecaram, a Bíblia diz que o jardim começou a produzir espinhos e abrolhos. Sabe o que isso significa? Significa que agora o jardim ele foi contaminado, a natureza foi contaminada e a nossa natureza carnal, pecaminosa também. Ou seja, todos nós agora temos um espinho na carne. Lembra de Paulo? Ele tinha um espinho na carne. Irmãos, todos nós agora enfrentamos esse espinho e é uma fraqueza que a gente tem. São pecados que a gente não consegue vencer. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que os romanos colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E isso me mostra uma coisa. Jesus, ele já pagou o preço, até mesmo por aquilo que hoje te aflige, te entristece. E o que acontece? Jesus, ele carregou sobre si aquilo que hoje te causa tanta dor. Olha aqui, ó, o Robson, não só o Robson, mas várias pessoas dizendo assim, pastor, a minha fraqueza é na área sexual. Olha aqui, ó, inclusive mulheres, irmãos, têm enfrentado muitas lutas na questão da pornografia, não é verdade? Muitas lutas. Irmãos, todos nós somos pecadores e a gente só pode vencer o pecado não na nossa força, não na boa vontade, não na força de vontade, mas entregando aos pés da cruz. Amém? Então, o que faltou em Sansão foi o seguinte, ele falar, Deus, eu tenho essa fraqueza, me ajude a superar.
Me ajude a vencer esse pecado. E aqui nesse caso, irmãos, do filho pródigo, faltou esse equilíbrio, porque ele não soube esperar a hora certa. Ele tinha a herança do pai. É claro que a maior parte da herança, irmãos, ficava para o filho mais velho. Só que o filho pródigo, ele foi tão egoísta que ele queria a maior parte da herança. Ele queria desfrutar, gastar tudo aquilo em prazeres. Talvez ele pensasse, eu estou aqui na casa do meu pai e eu estou tão triste. Nossa, é tão chato isso aqui. Não tem nada para eu fazer. Eu vejo meus amigos lá curtindo o mundão, ouvindo sertanejo, ouvindo funk, todo mundo curtindo, né? E eu estou aqui aprisionado na casa do meu pai. Irmãos, esse é o pensamento de muitos cristãos, não é verdade? Muita gente está dentro da igreja e pensa assim, quer saber? Isso aqui não é para mim, não. E aí a pessoa pega e vai para o mundão afora. E o que acontece? Ele não teve domínio próprio, saiu de casa e simplesmente desperdiçou toda a herança dele. Com amigos, com farra, com prostituição. Até que os amigos, assim que o dinheiro acabou, os amigos abandonaram. Ele não tinha mais dinheiro para nada. Ele quis comprar o amor das mulheres. Ele não conseguiu, porque isso é impossível. E aí o que aconteceu? Ele chegou no fundo do poço, não tinha como piorar mais. Talvez você está aqui, você se afastou e você sente isso também. Que você está completamente longe, né, tendo que comer migalhas dos porcos. Porque o filho pródigo, ele começou a trabalhar para um homem muito mau, que não dava comida para ele. E nem a comida dos porcos que ele queria comer, ele não podia. Irmãos, foi naquela hora que ele pensou, o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque pelo menos o funcionário do meu pai, ele vivia muito melhor do que eu. Pelo menos tinha uma caminha para dormir, tinha comida. E ele pensou, mas eu sei que meu pai não vai me aceitar. Irmãos, esse aí é o coração de muita gente, sabe? É o coração de muita gente que está afastada. A pessoa pensa assim, eu já errei tanto, eu já fracassei, eu falhei na questão do equilíbrio, eu não soube deixar o Espírito Santo governar a minha vida. E ele então pensou, fez um discurso na cabeça, né? Eu vou chegar lá, eu vou tentar convencer o meu pai, a pelo menos ele me aceitar como funcionário. Mas irmãos, a coisa mais linda que tem, no final ele foi honrado pelo seu pai. Ele foi honrado, ele não foi só recebido não. O pai mandou trocar a sandália, mandou colocar a sandália nele, sinal de respeito. Mandou trocar as vestes, sinal de restauração, porque Jesus, ele trocou as nossas vestes de pecado e nos deu vestes santas. Irmãos, ele mandou matar um novilho. Mas o interessante é que para matar um novilho, primeiro você tem que preparar ele, entendeu? Ou seja, o pai já estava guardando aquele filho há muito tempo. E então, o que aconteceu? O pai fez toda uma festa e restaurou a vida dele. É claro que a parte da herança que ele gastou, aquilo, irmãos, nunca mais ele teve de volta, foi desperdiçado. Você talvez esteja aí querendo voltar para os caminhos de Deus, saiba disso, tem coisas que não dá para reverter, não dá para você mudar o seu passado, mas você pode escrever uma nova história, amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, o irmão daquele filho pródigo, ele achou ruim, porque ele pensou, meu pai, eu estou aqui te servindo, trabalhando para o Senhor há tantos anos, o Senhor nunca matou um cordeirinho por mim, o Senhor nunca matou uma novilha, o Senhor nunca fez nada por mim. E o pai falou, meu filho, não pensa assim não, tudo que eu tenho é teu, mas era necessário que a gente se alegrasse com esse teu filho com esse teu irmão que estava perdido e foi achado. Irmão, sabe quando o novo convertido vai para a igreja, ele fica cheio do Espírito Santo? A gente não pode achar ruim não, a gente tem que achar é bom. Eu sei que às vezes até incomoda, né? Porque ele fica tão radical e é bom que seja assim. Inclusive a Bíblia diz em Apocalipse, voltem à prática das primeiras obras, voltem ao primeiro amor. Porque é isso que Deus quer, irmãos. Só que muitas vezes incomoda. Por quê? Porque a gente está tão religioso, a gente está tão afastado de Deus e a gente nem sabe, nem percebe. Aquele filho estava dentro da casa do pai, mas o coração estava tão longe dele. Irmãos, então nós já vamos orar. Eu quero muito aqui que você deixe o seu comentário. Se você chegou até aqui comigo, eu quero te agradecer. E eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem tenha te tocado, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Nós vamos orar nesse momento. Esse é um momento muito importante. Então você vai deixar aqui o seu comentário. Eu estou vendo aqui muita gente dizendo que é oração pela família,
principalmente para voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus, muita gente foi tocada pela palavra. Oh, meus irmãos, olha, que Deus abençoe muito, viu? Feche os seus olhos então, eu quero orar e no final eu só te peço uma coisa, envie para as pessoas no WhatsApp e convide as pessoas, vamos estar aqui comigo todo dia à tarde, 2h30 da tarde, eu quero trazer uma palavra poderosa para a sua vida, eu quero voltar mais vezes ao vivo, eu quero te fortalecer. Se esse vídeo alcançar mais gente, eu tenho certeza que vai ter festa no céu, porque muitos vão se converter e vão mudar de vida com essa mensagem, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia tão especial. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas que estão aqui me acompanhando, pessoas que estão deixando seus pedidos de oração. Oh, meu Deus, quantos aqui, meu Pai, pedem pela família? Quantos aqui já não têm forças para vencer o pecado? Senhor, meu Deus, eu também reconheço, Pai, que eu preciso de Ti, meu Pai. Todos nós precisamos da Tua ajuda. Pai, nós queremos a plenitude do Espírito Santo. Nós não queremos o Senhor pela metade. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós queremos ter essas 3 características, 3 qualidades. Queremos ter o poder do Espírito Santo que nos fortalece, que nos capacita a vencer o pecado. Nós queremos ter o amor, Pai. Não adianta, meu Deus, a gente pregar, a gente falar do Senhor, a gente profetizar, a gente orar pelos outros se a gente não ama de verdade. Nós queremos ter o amor, Pai. E da mesma forma nós queremos ter equilíbrio. Nós queremos ter o domínio próprio. Oh, meu Pai, quantos de nós não temos equilíbrio? A gente não consegue controlar nossa língua. A gente não consegue deixar de falar mal dos outros, de fazer fofoca. Pai, quantas vezes a gente critica demais o pastor, as pessoas da igreja. Deus, tira de nós essa língua de víbora. Misericórdia, Senhor. Nós queremos só abençoar o nosso irmão. Nós queremos profetizar na vida do outro. Queremos enxergar o nosso irmão, Pai, como alguém que é feito à imagem e semelhança de Ti. Alguém que merece ser honrado, respeitado. Alguém que merece ser, que a gente possa acreditar nessas pessoas, no melhor delas, Pai, em nome de Jesus. E nos ajude também, meu Pai, a vencer o pecado, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração aqui, Pai. Cada pessoa que está orando, pedindo por um milagre. Deus, eu te peço que agora, que o Senhor toque no coração dessas pessoas e que elas possam ser transformadas completamente pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo poder do Teu amor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, olha, eu creio que essa mensagem tocou o seu coração e agora eu peço que você compartilhe e eu quero trazer mais mensagens também, tá bom? Escreva aqui o que você gostaria que eu falasse. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração e eu creio que vai tocar o coração de muitas pessoas também, tá certo? Glória a Deus, eu te espero no próximo vídeo e Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.